Bom, pessoal, olá a todos. Mais um vídeo sobre contabilidade para advogados. Hoje eu vou falar de um tema que gera geralmente dificuldade para quem está começando a estudar contabilidade ou até faz com que o advogado ele não fuja desse tema, tenha medo de estudar contabilidade. Então vamos tentar desmistificar a contabilidade, né? Então, contabilidade, como eu falei no vídeo anterior, ela é uma ferramenta essencial para quem milita na área do direito empresarial, ajuda muito o advogado, ele complementa para você poder ajudar a conversar com o diretor financeiro, conversar com o contabilista, o seu cliente e ajudar na tomada de decisão. Então a contabilidade, antes de mais nada, ela não é matemática, tá? Matemática é uma coisa, né, que a gente aprende lá, desde que a gente é pequeno, a fazer conta, somar, dividir, subtrair, multiplicar, e contabilidade não é matemática, ela é uma ciência social, como eu falei no vídeo anterior. Então, ela se usa da matemática para poder ter um número para poder ser contabilizado. Então, eu preciso do número, né, para poder contabilizar, chegar no valor, porque é isso que eu vou acabar representando dentro de um balanço patrimonial, dentro de uma demonstração de resultado. Eu vou precisar da matemática para poder fazer o cálculo para chegar nesse número, mas a contabilidade ela é uma ciência subjetiva que depende de interpretação para poder fazer a classificação contábil de uma operação e poder fazer a contabilização da operação. Eu uso da linguagem numérica para poder fazer, né, a representação, né, daquela operação. Assim como no direito, o uso das palavras para me expressar, para me representar, na contabilidade o uso dos números para poder fazer a representação da operação. Então, eu uso da matemática, né, para poder fazer o cálculo, para chegar no valor, mas eu preciso de toda uma base para poder interpretar aquele fato jurídico, aquele fato contábil, aquela operação, para poder fazer a contabilização dela, se é um ativo, se é um passivo, qualquer contrapartida, se ela vai para resultado ou não vai para resultado, né? Se é uma receita ou uma despesa, para poder fazer a contabilização. E qual que é, eu diria assim, a dificuldade do advogado quando ele começa a aprender contabilidade? É o débito e crédito, né? Então, quando você entra naquela linha de escrituração contábil, quando a gente começa a fazer a contabilizar as operações, quando você aprende a fazer um razonete, né, que é aquele T, né, que do lado esquerdo você vai debitar as operações, do lado direito você vai acreditar as operações, aí essa grande diferença a grande dificuldade que quem nunca mexeu com contabilidade, principalmente o advogado, né, tem para poder entender contabilidade. Por quê? Porque nós sempre pensamos de uma maneira diferente. Por exemplo, crédito. O que é crédito para a gente? Crédito é quando eu tenho alguma coisa, eu tenho um direito. Então, crédito tributário, quando a empresa tem um direito, né, a recuperar. Ou ela pagou imposto indevidamente, ou pagou imposto maior. Então, tem direito a fazer a recuperação daquele valor e fazer a compensação ou receber aquilo em dinheiro. Né? E débito. A gente pensa na gente. Quando você está devedor no banco, você está o quê? Você está devendo alguma coisa. Você está no vermelho, então a coisa está ruim. Então, por isso que o débito e crédito acaba sendo uma confusão. E na contabilidade a gente vê que é diferente. Então, o que é um débito? É quando a empresa tem ativos, quando ela tem bens e direitos. E que é um crédito? É quando ela tem obrigações, tá? Mas isso é superado quando você entende que o débito e o crédito é uma convenção contábil. Então, por que o débito é do lado esquerdo e o crédito é do lado direito? Porque é uma convenção contábil, assim como na Inglaterra você vai dirigir, né, do lado esquerdo. No lado direito, desculpa, do lado direito. Então, na Inglaterra, a mão do lado direito. Então, é muito estranho, porque para a gente está acostumado a dirigir no lado esquerdo. Né? Mas porque lá é uma convenção, ficou convencionado. Então, quando você supera isso e entende que aquilo débito e crédito é uma convenção, né? E você entende o mecanismo da partida dobrada, ou seja, para cada lançamento contábil você tem um contra-lançamento, eu tenho que prestar conta, então para todo débito eu tenho crédito, para todo crédito eu tenho débito. Então, aí isso facilita bastante. É lógico, depois de você começar a estudar, começar a evoluir, começar a aprender, começar a fazer bastante exercício de contabilidade, isso ajuda bastante você a entender, né, a contabilidade e te dá um diferencial muito grande na hora que você vai poder conversar com um cliente, com um contabilista, com um diretor financeiro, dono de empresa, e você consegue entender o que ele está pensando, qual o raciocínio, e você consegue conversar numa mesma linguagem. Tá?
Essa metodologia foi criada por quê, gente? Para poder fazer controle das operações. Então, por que contabilidade existe? Por que ela é importante? Por quê? Ela foi um instrumento necessário, criado, gente, desde que o homem é homem, né, de necessidade de controle. Eu preciso saber, né, para o dinheiro que eu ganho, para onde ele está sendo empregado. É que nem você não trabalha todo mês? Quanto você ganha por mês? Vamos imaginar que você ganha R$ 2.000, R$ 3.000, tá? Então, se você gasta R$ 4.000 por mês, você está fechando um prejuízo todo mês. Então você vai estar sempre devendo. Então a contabilidade é mais ou menos isso. O empresário precisa da contabilidade para quê? Para poder saber se a atividade que ele está desenvolvendo, ela gera lucro. Né? Então, por exemplo, eu não posso vender, né, por exemplo, um lápis, né, que me custou 50 centavos por 40 centavos. Eu tenho que vender com uma margem de lucro. Tenho que vender no mínimo por 51 centavos, ou até mais, porque essa é a diferença entre o valor que eu comprei, ou o valor que eu fabriquei, que eu gastei para fabricar esse produto, e o valor da venda, né, do preço dela, tem que me dar um lucro. E esse lucro tem que ser suficiente para quê? Para eu pagar, além dos custos de fabricação, as despesas indiretas, né, como despesa administrativa, aluguel, energia elétrica, aquela coisa toda. Vamos imaginar você é advogado, né? Para eu fechar uma proposta de honorário, como é que você calcula o valor? Por exemplo, um mandado de segurança para obter uma CND. Quanto você vai cobrar? Ah, vou cobrar R$ 5.000, por exemplo. Mas será que esse valor é suficiente para pagar o custo de acompanhamento desse processo que você vai levar? Né? Por exemplo, vamos pensar uma ação ordinária com pedido de antecipação de tutela que você está procurando o ICMS na base de cálculo dos COFINS. Quanto você vai cobrar? Você tem o percentual de êxito, mas não prolabore. Ou você vai cobrar só esse êxito. Será que esse êxito é suficiente para você poder pagar todo o tempo que você vai gastar para poder acompanhar esse processo? Vai poder fazer inicial, fazer contestação, fazer agravo, fazer embargos, fazer apelação, né? Chegar até o Supremo, por exemplo. Eu vou levar uns 10 anos nesse processo. Será que o êxito dessa ação judicial é suficiente para eu poder bancar isso? Né? Então, se ela é individual, tem que ter um preço X. Se eu estou com várias ações judiciais, estou com 10 ou 20, eu vou poder, né, diluir o meu custo nessas ações. Então, isso é um cálculo que tem que fazer. Geralmente a gente não sabe fazer, não aprende. Né? Aí quando você ganha o processo, né, aí você vai fazer a conta, na verdade você teve prejuízo. Você trabalhou para poder pagar aquele processo. Então a contabilidade ajuda o empresário a ter essa noção. Né? Ou seja, por quanto eu vou vender aquele produto? Né? Qual que vai ser a minha margem de lucro? Então, a contabilidade ajuda nisso. Né? Então, entender contabilidade é muito importante para a gente. Então, e qual que é a maior dificuldade para o advogado quando ele vai começar a trabalhar com isso? É a questão do débito e crédito, gente. E se você substituir a palavra débito e crédito, né? Débito por aplicação e crédito por origem, isso pode ajudar bastante você a desenvolver o raciocínio e poder entender contabilidade. É lógico, isso você vai fazer com o tempo, estudando, fazendo exercício, se aprofundando, né, e podendo aprender. Então é isso que eu queria falar isso para hoje para vocês, tá? Tentando desmistificar um pouquinho a contabilidade, né? E espero ver vocês no próximo vídeo. Então eu sou o professor Pedro Anan e muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, gente. Valeu!